Boa tarde a todos. Estamos aqui, estou aguardando hoje a nossa querida convidada, a doutora Luciana Soares. Farei o convite para ela entrar, para que ela possa participar dessa tarde conosco. Bem, já fiz o convite para a doutora Luciane, estamos aguardando para que nós possamos. Bom, hoje é uma tarde. Olá, tudo bem, Nu? Como tudo vai? bem, Rô? Que alegria estar aqui com você. Alegria é toda minha, uma honra. Eu Muito que feliz de agradeço. conseguir fechar essa live aí com você. Ai, vai ser ótimo, Lu. Deixa eu Eu, eu, perguntar, você está me ouvindo bem? eu tô te Você ouvindo está me bem, estou escutando? tentando ajustar o meu volume. Melhorou? Tá um Tô- pouquinho baixo, se você conseguir aumentar um pouquinho só, tá? As pessoas que Deixa estão eu... participando estão nos ouvindo bem, gente? Dá um ok aqui, só para a gente saber se está tudo ok, para nós podermos começar a nossa conversa, né? E, Ô, bom, Rô, se eu então, boa deixar tarde a assim é ruim? todos. Assim, acho que fica Assim é ruim, ruim Lu, para você as ficou pessoas. torta. Fica, né? Você tá. Tá. É. E Então, assim boa agora? tarde a todos. Assim ficou bom. Para mim tá ótimo. É uma alegria muito grande. Hoje é uma tarde especial, porque nós vamos finalizar a série de lives que nós fizemos. Como o pessoal já está retornando ao trabalho, né? Nós já tivemos várias lives, foram 13, 14, essa é a 14ª live nossa. Então foi um período bem extenso, onde nós pudemos estar aqui com pessoas maravilhosas que compartilharam os conhecimentos conosco. E hoje, né, para finalizar com chave de ouro, nós teremos a doutora Luciane Soares, a quem eu agradeço muito ter aceito o convite, né? Então, vou apresentá-la. Né? Apesar que as pessoas, muitos que estão aqui, já conhecem você. Eu tenho visto aqui a Silvia, que sempre nos acompanha, ela está sempre presente, a Etel. Tem vários fonoaudiólogos presentes que estão sempre nos prestigiando aqui, o Juarez. Enfim, eu agradeço a todos, tá? Bom, para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou a Rosana Cristina Boni, fonoaudióloga do Cefac, também professora dos cursos do Cefac, e vou apresentar então a doutora Luciane Soares. Ela é mestre e doutora em ciências pela Unifesp, ela é especialista em gerontologia, MO e voz, e também ela foi presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira do SBGG, né, na última gestão, e vice-coordenadora do Comitê de Disfagia Neurogênica, atualmente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E também professora dos nossos cursos do Cefac, né? Tem alguns cursos a qual ela participa como professora, tá? Então, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar da fonoaudiologia no envelhecimento. Olha que tema bastante interessante para a gente fechar esse ciclo, né? Então, acho que vai ser uma tarde aqui bem gostosa. 1 hora vai ser pouco para nós, né, Lu? Olha, pessoal, eu Vai vou ser pouco. tratá-la como Lu, porque não tem como conversar com a minha amiga, comadre, tudo, como Comadre, chamá-la de doutora Luciane. Me por perdoem, favor. né, quem está aqui nos ouvindo, mas, enfim. Então, Lu, eu gostaria, assim, de começar perguntando para você, porque o que acontece? A gente sabe que o fonoaudiólogo cada vez mais está atuando em diferentes áreas, em diferentes fases da vida, né? Tanto começa lá no bebezinho, em diversas fases, e principalmente com o idoso, ele tem uma atuação muito presente e de extrema importância, né? Então, eu gostaria que você começasse falando para a gente como, né, que se existe alguma especialidade na fonoaudiologia que cuida especialmente do idoso.
Perfeito, Rô. Então, eu queria agradecer as pessoas que já estão presentes aqui conosco, agradecer você, Rô, agradecer ao Cefac e a oportunidade da gente pensar um pouquinho sobre essas questões do envelhecimento, né? Que são tão pertinentes no nosso cenário atual. Em 2014, não é tão antigo assim, em 2014, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, juntamente com o Conselho de Fono, firmaram uma parceria que foi um privilégio para a gente, porque isso a gente não tem na fisioterapia, a gente não tem na terapia ocupacional, né? Não temos na psicologia, em outras áreas que trabalham com envelhecimento, em outras áreas da gerontologia, não existe essa parceria entre Conselho e SBGG. E qual foi essa parceria? O título de especialista em gerontologia que a gente presta pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ele é reconhecido pela sociedade, pela fonoaudiologia. Então, foi um avanço para a gente, foi um ganho. Então, eu que sou titulada perdi as contas, há 20 anos. Há 20 anos que eu entrego a idade, né? Essa parte a gente podia ter pulado, mas tudo bem. Há 20 anos que eu fiz a prova de título para título de gerontologia, especialista em geronto. E esse meu título foi reconhecido pela fonoaudiologia, então isso é uma coisa bem interessante. E isso mostra que, na verdade, a gente precisa dessa especialização, a gente precisa desse olhar gerontológico, esse olhar diferenciado para entender o idoso. Então, do mesmo jeito que você atender uma criança, você precisa ter toda a questão do desenvolvimento, você tem que saber as particularidades de uma criança para você atender com excelência. A gente vai para o mesmo raciocínio em relação ao envelhecimento. A gente precisa conhecer o envelhecimento, o processo de envelhecimento, o que ele traz, diferenciar a senilidade de senescência, entender esses processos para a gente conseguir atender da melhor forma aos idosos. Perfeito, Lu, exatamente. Então, olha, quais são as possibilidades, né, de atuação do fonoaudiólogo junto ao idoso? Então, a gente pode dividir didaticamente, né, coisa de professora, né? A gente divide didaticamente em dois grandes blocos. A gente pensa em comunicação e pensa na deglutição, enfim, nos processos de alimentação, né? Então, quando a gente fala dos processos de alimentação, da deglutição, a gente está pensando na disfagia, né? Então, nós temos a presbifagia, que são as modificações que acontecem, as mudanças que acontecem na deglutição com o envelhecimento, por questões anatômicas, fisiológicas. Então, o impacto do envelhecimento na deglutição é a presbifagia. E quando a gente tem aquelas doenças, só vou voltar um pouquinho. Isso que eu acabei de dizer está relacionado com senescência. Só para dar o gancho aí com o que a gente estava falando agora no começo. Isso está relacionado à senescência. E nós temos as doenças principalmente as doenças neurodegenerativas, que têm uma alta prevalência nessa população, que vão impactar, que podem impactar na deglutição, e aí a gente tem um quadro de disfagia. E aí está relacionado à senilidade, não mais à senescência, né? Então, nós temos essa vertente, que é a parte da deglutição, e temos a questão da comunicação, que aí engloba várias outras habilidades, né? Habilidades essas que a gente usa para o processo de alimentação. Então, engloba a audição no processo de comunicação, né? Então, o fonoaudiólogo trabalha com as questões auditivas, indicação de aparelho auditivo. A gente tem um implante coclear, que até então era muito voltado para criança, né? E hoje a gente tem os idosos colhendo benefícios com implante coclear. Nós temos a questão da linguagem, que é muito afetada nos quadros demenciais, nos AVEs, né, nas doenças neurológicas, sejam focais como o AVE, sejam difusas como as demências. Nós temos as questões de fala, as disartrias, temos todas essas... Então, visão... a visão, que também está relacionada com a comunicação, vou falar das alterações sensoriais daqui a pouco. Então, todo esse processo comunicativo, fala, a linguagem, a audição e a voz, né? Que também temos a presbifonia, que se refere aos impactos
que as mudanças anatomofisiológicas podem acarretar na voz do indivíduo idoso. Então, a gente tem os blocos presbiacusia, presbifonia, presbifagia, né? Essas alterações que acontecem em decorrência do envelhecimento. Isso, perfeito. Veja que é como você falou, é uma área tão grande, Lu, de atuação, que realmente a pessoa ela precisa estar preparada para trabalhar com esse público especial. Porque não adianta ela querer trabalhar igual ela trabalha, como você comentou, com uma criança, com adolescente e tal. É um público bem especializado. Você tem que ter todo um cuidado, entender de todo esse contexto e de todas essas áreas correlacionadas, né? Porque isso vai impactar na comunicação dele, né? Sem dúvida, todas essas interfaces, né, Rô? Porque, por exemplo, e esse trabalho, a gerontologia, essa formação, né, desse profissional que entende o envelhecimento, que enxerga o envelhecimento como um todo, a gente percebe o quanto uma coisa impacta na outra. Então, por exemplo, um fisioterapeuta, ele precisa muitas vezes dar comandos para o paciente para fazer algum exercício que ele precisa ter uma audição preservada. Sim. Né? Então, um exemplo mínimo aqui, mas são várias. A questão cognitiva, que impacta muito. Então, a gente tem a terapia ocupacional, os neuropsicólogos, várias pessoas que fazem essa interface, que trabalham também com essa área. Então, é uma área muito, muito ampla, que eu não posso dizer, não posso deixar de dizer aqui, de referenciar a nossa referência máxima em gerontologia, que é a professora doutora Teresa Bilton, com quem eu fiz toda a minha formação. Então, a Teresa trilhou aí um caminho maravilhoso para a gente na gerontologia, né? E aí temos eu, a Luciana Zanato, a Juliana Venites, a Melissa Marques, a Daniela Akemi, Neves, temos a Alessandra Richitelli. E eu também não posso nem falar muito, porque se eu esquecer alguém, vai ser você A gente sempre pensa, né? Falar, e se eu esquecer alguém? Mas todas essas que você citou são referências, né? São referências. E a professora Tereza é a referência encabeçando. Isso, então, assim, encabeçando. Tem muita gente boa na gerontologia, o pessoal da Unicamp. Eu participei agora, tem umas 2 semanas, de uma defesa de uma banca de mestrado de uma nutricionista lá do grupo da Unicamp, da professora Lúcia Mourão, que era a orientadora. E o comentário que eu fiz na banca, que eu acho que isso é a questão da geronto. Eu falei para a aluna que quando eu li o trabalho dela, eu demorei para entender, eu não a conhecia, eu demorei para identificar de quem que estava fazendo aquele trabalho. Era um fonoaudiólogo? Era um fisioterapeuta? Era um nutricionista? E isso é maravilhoso, isso é gerontologia. Né? É você conseguir enxergar o idoso em todas as suas interfaces aí e saber que a gente precisa um do outro para não só dos profissionais, né? Mas muito do cuidador e do familiar. Porque eu acho isso. Pode falar, amiga. Não, então isso é perfeito, Lu. Desculpa, pode continuar. Depois eu... Não, porque não adianta, por exemplo, a gente faz uma prescrição de um líquido espessado numa determinada consistência que é segura para aquele idoso deglutir. Então, ele tem que tomar o líquido na consistência mel. Primeiro que temos várias questões em relação à nomenclatura de consistências, da falta de consenso, vários estudos indo nessa direção para padronizar. Mas o que acontece? Quando eu falo, se a gente chegar para um cuidador e falar, olha, ele só pode tomar o líquido na consistência mel, o que é a consistência mel para mim? O que é a consistência mel para o cuidador da noite, para o cuidador do final de semana? E aí, se ele não toma na consistência mel, que eu acho que é a consistência mel, ele pode broncoaspirar, ele pode se desorganizar. Então, a gente faz um trabalho, gerontologia, que é maravilhosa, né? Eu sou suspeita porque é a minha área que eu gosto muito. A gente não trabalha só com paciente idoso, né? A gente faz um trabalho que é essencial, que pode colocar tudo que a gente identificou para aquele paciente, pode colocar tudo por terra, se a gente não tiver esse trabalho também com o familiar, com o cuidador, para dizer quanto a gente vai colocar de alimento no garfo, na colher, enfim. Qual a velocidade de oferta, qual o volume, né? A questão da higiene oral, que é super importante. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa alinhar
né, no trabalho da gerontologia. Mas essa coisa de você não saber de que área que é esse profissional que está falando do idoso, isso é maravilhoso, né? Mostra esse olhar aí mais abrangente. Isso. Então, você estava falando isso e eu estava aqui na minha cabeça pensando, né? Exatamente o que a gente pensa em relação ao cuidado integral do ser humano. Eu acho que a gerontologia, ela se apropriou disso de uma maneira tão bonita, porque como você falou, você leu o trabalho e você não sabia dizer se era nutricionista, fisioterapeuta, fono, não importa, o que importa era o cuidado ali com aquele indivíduo, aquele olhar para que você atenda as necessidades dele, independente da área que você está, né? De uma forma integrativa. Então, os profissionais que trabalham, que são vários, né? Não dá para trabalhar um profissional isolado com o idoso, são vários, vocês trabalham em equipe, né? E aí todos têm, como você falou, estar alinhados, né? Para poder realmente seguir ter um consenso, né? De condutas, até as condutas que serão tomadas têm que estar alinhado, todos conversarem, estarem de acordo, né? É um trabalho realmente muito importante, né? E difícil, né, Lu? Porque não é Então, fácil. isso que eu ia falar. E muitas vezes essa tomada, essa parceria para a tomada de decisões que muitas vezes são difíceis para o paciente, óbvio, em primeiro lugar, para a família e para o próprio profissional. Porque você chegar para uma pessoa e dizer que ela não pode mais tomar água, né? Por falar isso, eu vou tomar até um golinho por causa né? Então, assim, uma coisa que a gente faz tão naturalmente, você chegar para uma pessoa e privá-la de tomar água é uma decisão muito complicada. E que se você tem parceiros, primeiro, se você tem embasamento científico, isso é o principal de tudo, né? Nada na gerontologia, como em qualquer área, a gente deve fazer, a gente tem que sempre se embasar no que a literatura nos diz, no que as evidências nos trazem, né? A gente tem que ir sempre por esse caminho. Então, o que acontece? Quando a gente tem o respaldo científico, né? E as evidências científicas ali para poder explicar para aquele paciente, se ele tiver cognitivo para isso, para aquele familiar, para aquele cuidador, por que eu estou pedindo para oferecer desta maneira? Por que eu estou pedindo para oferecer nessa velocidade, por exemplo? Porque é importante ele tentar colocar uma prótese auditiva e fazer um treinamento. Não é simplesmente colocar uma prótese auditiva e ir embora para casa, que ele não vai se adaptar. O processo de adaptação de aparelho, ele é muito, muito complexo, né? Não é simplesmente pegar um aparelho super moderno, com uma tecnologia maravilhosa que hoje em dia tem, colocar e achar que ele vai se acostumar. Porque provavelmente ele ficou um bom tempo sem ouvir nada, ou ouvindo muito pouco. Então, quando você joga aquele som todo para ele, aquilo é muito desconfortável. Sim. Então, na verdade, às vezes, é difícil protetizar o idoso. Será que é difícil protetizar o idoso ou a falha está nesse processo de reabilitação auditiva? Então, são todas essas coisas que a gente precisa alinhar. E quando a gente tem embasamento, então, científico e tem os nossos pares, que é a coisa que eu acho que é maravilhosa na Geronto, então, quando você pensa numa dieta, quando você pensa numa consistência adequada para aquele indivíduo se alimentar, onde ele não vai ter mais gasto energético do que vai repor energeticamente pelo alimento. Porque tem pacientes que demoram tanto tempo para fazer uma refeição que ele acaba gastando mais energia do que ele está repondo, né? Exato. Então, quando a gente consegue, por exemplo, identificar a consistência adequada e mais segura para aquele indivíduo, a gente tem, né, graças a Deus, um nutricionista que a gente pode compor e ele pode prescrever dentro daquela consistência o aporte nutricional que aquele indivíduo precisa. Como é que a gente vai garantir proteína para ele com aquela determinada consistência, né? Mesmo porque a gente tem visto muito que na sarcopenia, né? Quando a gente tem uma perda de massa muscular, como é que a gente forma músculo? Com proteína. Então, a gente precisa desse aporte. E muitas vezes o idoso, por uma questão, por exemplo, de falta de elementos dentários ou uma prótese dentária mal adaptada, ele abandona o quê? A proteína.
E ele não substitui, né? Como, por exemplo, um vegetariano que não come proteína, não come carne, ele faz adaptação. Agora, o idoso que a proteína dele era, por exemplo, a carne, ele não consegue mais mastigar e ele tira isso do cardápio. E aí ele perde massa, que já vai ter a perda da massa que vem por conta do envelhecimento, né? Então, isso se agrava. Quando você tem um nutricionista ali, por exemplo, que pode, para compor com você, para te ajudar, aí você consegue prescrever uma consistência adequada para esse indivíduo, com a tranquilidade de que ele vai atingir o aporte nutricional com aquela determinada consistência. É isso mesmo. Tem várias colocações aquilo, eu não consigo fazer todas, tá? E Nossa, eu não consigo ver nada, Rô. Olha, o Ribamar, ele está falando que é um grande desafio dentro do contexto hospitalar, né? Isso, e precisamos sempre pensar de forma global, exatamente o que você colocou, né? E eu vou aproveitar e vou falar que o Ribamar é uma pessoa... Oi, Riba, querido. Ele é uma pessoa super preocupada com isso, claro, ele é um grande gestor. Sim. E ele, inclusive, a gente fez até uma conversa lá na equipe dele, pensando nessas questões do envelhecimento e como o grupo dele traz essas questões. Porque, na verdade, é uma coisa até que a gente colocou quando a gente conversou sobre isso com a equipe do Riba, o que acontece? Às vezes, o paciente, para receber alta, ele só vai receber alta se ele tirar sonda, se ele voltar para alimentação por boca. E aí fica aquela coisa, vai mandar ele com sonda para casa para ele ir embora logo, e pensando na deshospitalização, que é um outro universo, pensando no envelhecimento, né? Ou a gente vai segurar para tentar retomar a alimentação via oral, mas ele está mais tempo no hospital. Então, são realmente... são vários dilemas que a gente tem constantemente. São tomadas de decisões que são realmente difíceis, sim, né, Lu? Para você ter uma ideia, Rô, em 2018 foi feito um trabalho com equipe médica, com médicos, perguntando sobre o conhecimento deles acerca das orientações da Sociedade Brasileira Americana de Geriatria, sobre a falta de indicação de via alternativa de alimentação nos quadros demenciais, nas demências avançadas, né? Então, se eles conheciam essa recomendação, e a grande maioria conhecia esta recomendação da Sociedade Americana de Geriatria. Porém, na hora de lidar com o familiar e explicar que não era indicado, muitos deles não conseguiam fazer essa indicação. Pela dificuldade de sustentar isso, aí a gente envolve aspectos legais, éticos, religiosos, também é um outro universo. E a gente tem a ciência nos apoiando, e mesmo assim é uma tomada de decisão difícil. Exato. Então, tem uma colocação aqui falando o que você já comentou em relação à importância, né, das proteínas, né? Então, dos aminoácidos, porque isso vai levar uma dificuldade de produção de neurotransmissores, né? Que isso realmente vai poder agravar os sintomas. Então, além de dificultar a performance mesmo, né, em relação à parte oral e tudo mais, também tem a questão em relação às demências, depressões, etc. Né? Então, não é só massa muscular. A gente fica muito falando de massa muscular, claro, porque isso é uma questão importante, óbvio, mas a gente tem que pensar na questão de sinapse mesmo. Né? A gente tem os neurotransmissores que são a base de proteína, né? Então a gente tem que pensar em todas essas questões, sim. Por isso, né, a importância dessa visão integral mesmo, né? Desse olhar integral, integrativo com todos esses profissionais, se preocupando com o todo desse paciente, né? Ô Lu, tem uma pergunta, quem fez esse comentário foi o Marco Del Aquila. Ele colocou o nome porque estava... Amigo. Tá. Lu, é um grande mestre. Olha, o Juarez, ele fez uma pergunta, eu não sei se você tem conhecimento em relação a essa mudança de nomenclatura. Ele falou que é uma curiosidade, ele gostaria de saber por que foi substituído, se saber informar, por que substituiu a terminologia asilo, né, para instituição de longa permanência? Na verdade, a gente usa ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, né?
Na verdade, é como a gente usa um nome técnico, né? Porque é uma instituição, como caracterizando o espaço físico, é uma instituição onde aquele idoso vai ficar, né? E a questão do asilo tem uma conotação ruim, uma conotação pesada. E também, é o Juarez, né? Juarez, Isso, que é perguntou, Juarez. Juarez, Isso. desculpem, eu não estou conseguindo ver nenhum dos comentários das pessoas que estão aí, por isso que eu não Não, estou mas nem... eu, assim que Tá? é possível, eu tô passando. Tá bom, tá bom. Então, o que acontece, Juarez? A mesma coisa que também a gente precisa trabalhar, essa questão das ILPIs. Então, a terminologia é por isso. É um termo, como a gente fala, atendimento domiciliário, era domiciliário, foi para domiciliário. Enfim, são essas terminologias que vão se adaptando. Mas outra coisa também que precisa ser trabalhada é que existia um preconceito muito grande quando se institucionalizava. Então, a gente fala assim, internava no asilo. A gente não usa mais essa... Jogava no asilo, né? A gente fala, você vai institucionalizar o seu familiar. A gente também fala dessa maneira hoje em dia. Também, pensando em todos os aspectos, na mudança estrutural da família. Então, antigamente, a mulher muitas vezes não estava no mercado de trabalho e ela podia cuidar do pai, da mãe, da sogra e do sogro, por exemplo, né? Então ela estava dentro de casa e ela conseguia cuidar desses idosos da família. Hoje em dia nós temos uma outra vida, né? Então muitas vezes não é possível permanecer com esse idoso, montar uma estrutura para ter o idoso dentro de casa. E aí esse idoso é institucionalizado. Então, muitas pessoas sofrem muito com essa decisão, além da questão da alimentação que eu comentei um pouquinho, do momento de institucionalizar. E aí, eu vou puxar uma sardinha para a fonoaudiologia. A disfagia é uma das grandes causas, nos grandes indicadores de institucionalização do idoso. Então, o idoso, quando ele fica disfágico, ele tem uma via alternativa de alimentação, uma indicação de uma via alternativa de alimentação, ele vai para a instituição. Muitas vezes isso acontece. Então, tanto que a gente fala que a disfagia leva o indivíduo a... quando coloca o indivíduo em risco de broncoaspirar, desnutrir, desidratar. Mas também em reinternar, aumento na permanência, do tempo de permanência no hospital, institucionalização. Então, tem várias outras coisas que não só desnutrir, desidratar e broncoaspirar, que é o que a gente fica sempre pensando na disfagia, tá? Mas a gente usa ILPIs. É o campo de atuação, o campo que a gente utiliza atualmente. Obrigada pela resposta, Lu. Então, e é verdade, porque é uma maneira diferente de você abordar a família que faz toda a diferença, né, para que ela aceite, né, melhor, né? Tanto é que, como você falou, eles esperam até o último minuto, até quando não pode mais, quando eles não conseguem mais gerenciar esse cuidado em casa, que aí eles aceitam, né, Sim. institucionalizar. Então, E a gente tem que parar, né, Rô, assim, de julgar. É muito difícil. A gente não é sabe as muito. histórias familiares, os vínculos. Um Exato. idoso, diferente de um bebê que acabou de nascer, um idoso ele construiu uma vida inteira com aquele familiar. Que tipo de relação eles tiveram? Como foi aquele pai? Como foi aquela mãe? Quem somos nós para julgar, né? Então a Exato. gente tem que entender. Muitas vezes é o nosso papel dizer, olha. Talvez montando um suporte, se você puder ter um cuidador em casa, tendo um suporte, você consiga manter esse indivíduo em casa, até por uma questão de custo. Porque é mais barato você ter um cuidador em casa do que você colocar o indivíduo numa instituição de longa permanência adequada, né? Sim, sim, Então, são coisas que a gente também conversa. E outra coisa sim. importante, que acho que também, pensando nessa questão da família, do cuidador e tudo mais, é pensar que a gente precisa conversar com os nossos, com os filhos dos nossos pacientes e com os nossos pacientes quando tiverem com o cognitivo preservado, que são as diretivas antecipadas de vontade, né? Que é o testamento vital. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam para mim, até porque eu sou da gerontologia, tem esse viés, né? E falam para mim, eu quero ir para uma ILPI. Eu não quero dar trabalho para filho, eu não quero ficar em casa com uma pessoa. Eu quero para lá e pronto.
tem pessoas que falam, pelo amor de Deus, você me coloca uma gastro porque eu não quero passar fome. E a gente até tem um grupo que a gente brinca assim, ó, me dá tudo para comer. Sou diabético, pode me dar doce. Brincadeira, tá, gente? Mas a gente brinca com isso. Então, assim, a gente tem que expressar, a gente tá brincando agora enquanto razoavelmente Sim, jovem, mas assim, a gente sim. tem que pensar, eu quero uma traqueostomia? Então, tô com cognitivo preservado, eu vou fazer um documento, são as diretivas antecipadas de vontade, para não enlouquecer os filhos. Porque o que a gente percebe às vezes é assim, tem um idoso com 2 filhos. Aí tem a pergunta, vamos gastrostomizar. Aí um deles fala, eu não quero de jeito nenhum, meu pai não queria isso. Aí o outro, não, mas a gente não pode deixar ele morrer de fome. E aí? Exato. E aí, né? Então, quando a gente Isso. tem esse documento, não quer dizer que você não possa se arrepender, que você não possa fazer outro, que isso não possa ser conversado, que você bateu o martelo, que você decidiu nunca mais vai mudar. Não é isso, mas às vezes isso direciona. E você expressa a sua vontade também. Tem gente que tem isso muito tranquilo e muito claro, né? Então, são coisas que a gente... Isso é a gerontologia. Eu acho que isso são as coisas que a gerontologia pode trazer de benefícios, dentre vários outros, e coisas que a gente precisa pensar. O que você falou agora é super importante, Lu, dar essa condição para o indivíduo, enquanto ele tem o cognitivo, de tomar a decisão em relação à vida dele. Eu acho que isso é super importante, porque isso é qualidade de vida, né, Rô? Isso é qualidade de vida, exatamente. Sabe? A gente tem que sair um pouco, a Geronto, cada vez mais a gente faz esse movimento de sair da questão, não só na Geronto, né? Mas do tratar a doença. Porque por muito tempo o fonoaudiólogo se preocupou, como todas as áreas da saúde, de tratar o problema quando o problema está instalado. Hoje, a gente tem um trabalho muito anterior a isso, um trabalho preventivo maravilhoso. Então, aí todas as campanhas, o Ribamar está aqui, né? Acho que ainda está aqui no grupo, a campanha da disfagia que a gente está fazendo em conjunto. São muitas ações. E a campanha da voz, que foi maravilhosa, né? Júlio Verde, o pessoal do Cabeça aqui, e Pescoço. Eu estou de verde por isso. Então. Tá vendo? Eu não estou de preto e branco e não sou corintiana, hein, gente? Então, assim, a gente tem muitas campanhas que são super importantes, né? Mostrando que a gente está nesse foco de qualidade de vida. Para o idoso, a gente precisa se preocupar com manter autonomia e independência. Né? A gente pensa nas AVDs, nas atividades de vida diária, enfim. É um universo muito amplo. Então, a gente, cada vez mais, a gente está se apropriando dessa questão preventiva, que é maravilhosa. Sim, né? De atingir a população. Essa live, essa proposta de vocês, e eu acho que várias propostas que a gente tem visto na internet, aqui no Instagram, enfim, nas redes sociais, de muita gente querendo levar informações para as pessoas. Isso é maravilhoso. E a fonoaudiologia tem que dar essa contribuição. Né? Porque se a gente tem aquele mínimo conhecimento, porque a gente não sabe nada, a gente tem que estudar muito. Né? Se a gente tem aquele pouquinho de conhecimento ali, a gente tem que tentar ajudar as pessoas. Sim. Né? Que acho que é a nossa missão. É lógico, o fonoaudiólogo, ele tem essa missão, né? E você falou do idoso em relação à qualidade de vida. Até a gente estava conversando outro dia a respeito disso, né? Da qualidade de vida, desde a hora que nasce até a hora que morre. Exatamente. Isso, cada vez mais tem se falado em qualidade de vida, mas a gente tem que dar condições, uma qualidade desde o momento do nascimento até a morte. Isso que é. Então, os cuidados paliativos, né? Entrando nessa situação de dar uma qualidade de vida para esse indivíduo até o momento da morte, né? Sim. Rô, desculpa te interromper, só falar uma coisa que o Juarez, a pergunta do Juarez não é específica para isso, mas me lembrou de uma outra coisa. Que é em termos de conceito, falando de conceito, né? Antigamente, a gente falava que o profissional era o fonoaudiólogo, ele era gerontólogo, né? O que tinha especialização em gerontologia. E a gente não usa mais esse termo, não é correto. Então, eu não sou gerontóloga, tá? Eu sou especialista em gerontologia. Por quê? Porque existe uma graduação em gerontologia. E este graduado em gerontologia é o gerontólogo.
tá? Legal. E aí tem toda uma Ótimo. questão do que esse profissional amplo, o que ele faz, ele então tá mais ligado à questão de gestão, de lugares, de locais onde tem uma população idosa, enfim, essa gestão pode ser até para a questão do lazer na terceira idade, é uma coisa muito ampla, tá? Ah, Mas a gente legal. não usa mais esse título. Então, assim, a gente Tá. fala especialista em gerontologia, não se usa mais gerontólogo, tá? Tá, perfeito, Lu. Então, só para complementar uma coisa, nós, como você falou das lives, desses, né, os temas que trazem e conhecimento, tudo com embasamento científico, né, as pessoas estão falando tudo embasado, né? Você tem um conhecimento enorme, enfim. E o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar hoje, né? Essa é a nossa última live, Lu, mas nós vamos continuar trazendo informação para o público. Nós temos o quadro Minuto Cefac, que nós vamos para manter esse contato com o público. Então, por exemplo, a pessoa tem dúvida, ela vai enviar para o meu direct e aí eu vou passar pelos profissionais. Então, nós já estamos com algumas dúvidas, né? Que a partir de amanhã a gente já vai começar a colocar nos canais, tanto do Cefac quanto o meu, para responder. Então, é uma forma, assim, mais rápida, né, direta, para a gente poder estar em contato com as pessoas e tirando as dúvidas, porque elas, quem não tem, né, são Quem inúmeras não tem? e nas diversas áreas. E a semana que vem vai ser a Semana Mundial do Aleitamento Materno, então nós vamos estar respondendo dúvidas direcionado ao tema. Então, se alguém enviou dúvida e ainda não foi respondida, pode ser que a gente pule um pouquinho por conta disso. Então, o nosso objetivo é sempre esse, né, Lu? Trazer a informação da melhor maneira possível, né? Não, Então, é Rô, e isso às que... vezes, por exemplo, às vezes um colega, nesse esquema aí que a gente tem feito mesmo de live, enfim, por exemplo, fala pra gente, indica um artigo que leu e que achou interessante, de repente a gente lê aquilo e aquilo, nossa, era a minha dúvida, era o que eu queria. Então, essa é a possibilidade da gente trocar e falar, você conhece o protocolo tal para avaliar tal coisa? E a coisa vai crescendo, a gente vai melhorando a nossa atuação, né? A gente vai vendo que a nossa dúvida é a dúvida do outro, que as nossas angústias são as angústias do nosso colega. Isso é muito importante. Exato. Eu acho importante. E outra, Lu, eu acho que assim, eu estou muito feliz com esses últimos anos aqui da fonoaudiologia, porque cada vez mais você vê fonoaudiólogos unidos para realmente visando o paciente, né? E não mais voltado, né? Aquela preocupação, às vezes, voltado para si, sim, preocupados em dar uma melhor qualidade, um bom atendimento para o paciente. Então, as pessoas estão se unindo para isso, como você falou, trocar informações, trocar protocolos e vamos discutir o que é melhor. Então, isso está sendo muito bacana. Eu acho que é um ponto muito positivo e a sociedade brasileira está fazendo isso que eu ia muito falar. bem. Nossa, uma gestão maravilhosa. Sabe, brilhantemente, né? Eu tenho acompanhado todas essas, sempre que possível, eu acompanho os webinars que eles estão fazendo, e sim, está sendo maravilhoso. Então, eu estou bem contente realmente com esse rumo da fonoaudiologia, né? Que a tecnologia nos trouxe essa possibilidade. Até então, não havia possibilidade de você pensar num congresso como nós vamos ter esse ano, né? Mas hoje em dia, com essa facilidade que nós temos da tecnologia, isso foi possível, né? Com certeza. Eu Lu, falo pelo departamento, né? O departamento de disfagia, a Carol Silvério ela é brilhante. Ô, Lu, acho que está caindo um pouco sua conexão. Vê se melhorou. Eu tô vendo super bem, Rô. Pra mim, eu tô te vendo super bem. Estão me vendo bem? Cortou um pouquinho o que você falou. Tá ouvindo agora? Tô. Tá. Ô, Lu, então, eu tava falando da Carol Silvério, que tá fazendo uma gestão maravilhosa no comitê de disfagia. E a gente fez todo o trabalho de direcionamento científico do Covid. Então, assim, a gente tá, né, todo mundo trabalhando muito. Eu acho que a fonoaudiologia está ganhando demais. Eu concordo com você. Acho que a gente está crescendo. Eu também acho, Lu. Acho que está maravilhoso. Bom, vamos voltar um pouquinho para os nossos idosos, só porque a Lu só tem 20 minutos. A gente falou que ia ter pouco tempo. Eu estou no relógio, de olho no relógio.
Deixa eu falar uma coisa. Olha, nós falamos, os idosos, eles têm um comprometimento sensorial grande, né? E então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Quais são esses comprometimentos que tem por conta dessas alterações sensoriais? Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de visão, né? Então, a visão, ela vai interferir na marcha, ela vai interferir na alimentação. Então, a gente não come com os olhos? Isso parece a Sim, Lica, né? As meninas do Keep Solid sim. têm essas... Comer com os olhos, são elas. Inspiração nas meninas. Então, quando a gente come com os olhos. Então, o visual do prato é muito importante. Essa alteração sensorial, que às vezes o idoso tem uma mancha, que ele não enxerga um determinado campo. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma hemenopsia, o que ela fazia? Ela comia metade do prato, pós-AVE, ela comia metade do prato. E a cuidadora falou assim para mim, quando eu fui avaliar: olha, ela comia bem, mas agora ela não tem muito apetite, ela sempre deixa metade do prato. E era a mesma metade que ela não enxergava. E aí a gente virou o prato e ela comeu a outra metade, claro, né? Olha. E ela era boa de boca. Também é uma dica para as meninas aí. E aí, o que acontece? Então, a gente precisa considerar a questão da visão para alimentação, para comunicação. A gente precisa, o olfato ele é muito importante. Uma das características da presbifagia é a diminuição do olfato, né? Então, a questão do sistema nervoso envolvendo o nervo olfatório, o bulbo olfatório, é muito complexa. Então, a gente precisa pensar nessa questão da importância do olfato na alimentação. Não só na alimentação, mas o idoso que tem uma diminuição de olfato significativa, ele não sente, por exemplo, se ele está comendo uma comida estragada, né? Isso Se a é comida já não está complicado. tá muito tempo na geladeira. São, assim, teoricamente, bobagens que não são bobagens, né? Sim, A é questão da verdade. audição, super limitante na comunicação, que muitos idosos que têm dificuldade, que têm dificuldades auditivas, queixas auditivas, eles param de frequentar a igreja, por exemplo, que é uma coisa super importante para o social dele. E Sim, aí, perdas auditivas, por exemplo, podem levar o indivíduo a isolamento social, a depressão, quadros de depressão, né? A sim, piora da questão cognitiva, porque daí ele perde a estimulação. Então, a cognição também está totalmente atrelada, né? A questão da audição também a gente tem que pensar no idoso que pode ser atropelado, porque muitas vezes a gente vai atravessar a rua e a gente está usando isso aqui, a gente não olha, a gente só fala para filho isso, você tem que olhar para os dois lados para atravessar, né? A gente muitas é. vezes não olha, a gente atravessa usando essa pista sensorial. E o idoso que sempre atravessou usando essa pista sensorial, ele não tem. Então, é alto o índice de atropelamento. Por uma questão de marcha, a diminuição na velocidade da marcha, é geronto, né? É um bloco, é um grupo de coisas. Mas essa questão auditiva ela é muito importante. Para o Sim. idoso que mora sozinho, a panela de pressão. Então, a Nossa. idosa, ela escuta a pressão. Se ela tem um déficit auditivo, ela pode pegar fogo na casa. Sim. Então, são várias coisas aí que vão impactando nessas perdas sensoriais. Então, a visão, a audição, o paladar, que vai alterar totalmente a aceitação, o aspecto nutricional. Quando o indivíduo tem uma perda, uma alteração de paladar, que também pode ser uma causa não só do envelhecimento, da senescência, né, está relacionado com a presbifagia, como também os medicamentos, porque a Sim. quantidade de medicamentos que o idoso toma é absurdo e muitos deles impactam na percepção aí do paladar. Então, também é algo que a gente precisa pensar. A cognição, sem dúvida, que a gente precisa do cognitivo para se alimentar, né? Para se comunicar, para manter a qualidade, para se entender naquele contexto, né? Então, tem todas essas questões sensoriais que a gente precisa ressaltar. E uma coisa importante, tem um trabalho, um capítulo do Tratado de Geriatria e Gerontologia de 2016, que discute essa questão de quando o idoso é hospitalizado e se retira prótese dentária, prótese auditiva, óculos, né? Aí, O índice de delírio desse paciente entrar em estado confusional agudo, ele aumenta absurdamente. Né? Então, ele aumenta, tem maior risco de desnutrir nessa hospitalização e tem a questão do delírio que piora. Então, essas internações, essas hospitalizações mais humanizadas, priorizam manter esses dispositivos todos
Claro que com todos os cuidados, supervisão, enfim. Mas para não Mas deixar para esse idoso preservar. mais confuso, para não rebaixar mais ainda o nível de consciência e não privá-lo dessas informações sensoriais. Nossa, perfeito, Lu. Você sabe que você está falando e eu tô aqui. Eu vou fazer uma pergunta agora da. E aí eu lembrei, você vê, antigamente nós não tínhamos as especialidades, né? Então, quando eu me formei, era fonoaudiologia clínica e audiologia. E eu trabalhei com audiologia também. Então, eu falei, o fato assim, é bom, né? O fato de ser antiga, né? Porque, de certo modo, eu circulei por várias áreas. E eu É maravilhoso. trabalhei com adaptação de prótese auditiva de idoso, né? Então, há muito tempo atrás, eu fiz esse trabalho, que há muito tempo também eu não trabalho mais na audiologia. Mas, enfim, Eu então, também. mas foi uma experiência muito rica, porque eu aprendi bastante. E várias coisas que você falou aí, e condutas, e situações básicas que eles tinham dificuldade por conta da perda auditiva, né? E Sim. outra coisa, não tem como, eu vou perguntar para você, né, da atuação do especialista, da Geronto, mas eu gostaria antes de ressaltar a importância da doutora Irene Marquesan, porque foi ela quem brigou para a fonoaudiologia ter as especialidades. Sim, Sabe, sim. quando ela tentou trazer isso, essa questão das especialidades, as pessoas, muitos acharam que não havia necessidade. Para que seria tão específico que isso iria fragmentar? E ela brigou por isso, ela batalhou para que realmente nós tivéssemos as especialidades. E hoje a gente vê a importância disso, Muito, né? muito, O muito. quanto é importante nós termos as especialidades para que a gente possa atuar de uma maneira mais adequada, né? Porque como você falou já, não dá para a gente saber tudo, gente. Não Mesmo, dá, mas mesmo desde a estudando nossa muito, área a gente nós não não vamos sabe. esgotar. Né? É, Se esgotar, nós é, estamos já com o pezinho, nem nós vamos morrer sem esgotar, graças a Deus, né? exatamente, graças a Deus. Mas Ô, enfim, Rô, então mas isso é muito assim, importante. eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que quando a gente fala da especialização, de especializar numa determinada área, não quer dizer que a gente tem que ser, porque às vezes dá essa conotação, cego para as outras coisas. Não, por exemplo, eu também não sei Não. mais indicar um aparelho auditivo adequado, porque eu não faço isso há muito tempo. Já fiz muito, Uhum. mas não sei mais indicar. Não tenho ideia dos aparelhos novos, a tecnologia, não sei. Sim. Eu mal sei que existe via aérea e via óssea. Se perguntar rapidinho, é capaz de eu errar. Então, assim, a gente sai dessa. Mas, assim, você tem que saber minimamente que Sim, até para você encaminhar para o seu colega, né? E saber sim, entender essa queixa. Então, por exemplo, eu não atendo gagueira, mas eu sei identificar que é um gago, que tem uma sim. disfluência e que precisa de tratamento. Então, a gente precisa, quando a gente se especializa, mas a gente tem uma formação abrangente e a gente transita por várias áreas, que é muito importante, né? Você conhecer, É, você ouvir coisas de um colega seu. Por exemplo, eu vou falar da sim, Adriana Pérez, maravilhosa, que trabalha com comunicação sim. alternativa e tudo mais. É uma área maravilhosa. Então, assim, não tem como não enriquecer, você não se enriquecer ouvindo a Adriana falar. Você vai melhorar Exato, enquanto fonoaudiólogo, mesmo que não seja a sua área, né? exato. Então, a gente precisa ter essa. Eu acho a especialidade, uma coisa bem importante, que contribui Eu muito para também. ajudar o paciente. Eu concordo, Lu. Então fala para mim, né, das áreas de atuação do fono especialista em geronto. Por favor. Então, a gente pode muito se atua no domicílio, né? Tá. Porque dependendo do público, né? Por exemplo, eu atendo muito os pacientes demenciados, então eu acabo tendo que ir ao domicílio porque eles não têm condição motora mesmo, e, enfim, de ir até um consultório, por exemplo, né? Mas, por exemplo, quem trabalha com indicação de aparelho, o consultório é uma área de atuação bem interessante, com as questões de presbifonia, né? Então, as presbifonias, as presbiacusias. Então, o consultório é um lugar que dá para você atender bem esse paciente. Ou os pacientes, por exemplo, numa fase inicial do Parkinson, que ainda vão ao consultório, que, né, tem essa facilidade. Então, a gente tem consultório, domicílio, que é uma área muito ampla. Então, por exemplo, home care, a grande maioria dos pacientes são idosos, né? O Sim. hospital, onde a grande maioria dos leitos estão preenchidos por idosos.
Então, a gente tem um ambiente ali enorme. Nós temos as instituições de longa permanência, onde o trabalho do fonoaudiólogo, muitas vezes, nas ILPIs, não, você vai abrir lá a ficha da ILPI. Então, fala, temos enfermeiros 24 horas, temos fisioterapia, temos, né, nutricionista, tá, né? E cadê a fono? Não tem. Cadê o fonoaudiólogo, né? Ele não faz parte do grupo ali fixo da instituição. O que eu brinco que é uma economia pouco inteligente, para não falar uma palavra mais indelicada. Por que isso? Porque se você investe num fonoaudiólogo que muitas vezes consegue prevenir, evitar uma via alternativa de alimentação, por exemplo, fazendo uma adequação para essa dieta e tudo mais, você tem uma economia muito grande que paga o custo do profissional, entendeu? Porque as dietas interais, elas são caras, né? Você melhora, você impacta não só nessa questão de custo, mas você não vai precisar deixar o paciente preso para ele não sacar a sonda. Não vai precisar deixar uma vigilância maior para aquele indivíduo. São muitas outras coisas que envolvem, sabe? Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional essencial para estar numa ILPI, como um profissional fixo, que coordena ali, que está entendendo a dinâmica do processo de alimentação, né? E muitas vezes a gente vai lá e faz esse trabalho pontual, tá? Então, além disso, temos o centro-dia. Então, tem muitos locais onde o idoso vai passar o dia lá, faz várias atividades com TO, faz fisioterapia, faz trabalho vocal com fonoaudiólogo, por exemplo, né? Muita coisa com musicoterapeuta associado, que é maravilhoso. Então, tem o centro-dia, tem o centro de referência do idoso, tem o CRI, que tem um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo. Tem os hospitais de retaguarda. Então, assim, a gente tem o idoso aí por todos os locais possíveis e imagináveis, né? Temos um outro campo, temos as universidades para a terceira idade. Universidade Livre para a Terceira Idade, que o fonoaudiólogo, eu já dei aula na Universidade da Terceira Idade, por isso que eu estou lembrando agora, onde a gente pode também falar desses aspectos de comunicação, de deglutição para esses idosos que estão estudando. Então, é uma área muito abrangente, muito abrangente. Ô Lu, eu tô assim agoniada que nós temos 7 minutos e assim, deixa eu ver se você consegue dar uma resposta aqui rapidinho para Melissa, tá? A querida Melissa Marques, ela fala o seguinte, né? Que eu não preciso responder, que ela sabe mais que eu. Que ela observa que na prática clínica, né, de home care, no LPIs, o que acontece? Que existe a receita a indicar, né, pastoso e líquido espessado, independente da avaliação fonoaudiológica. Qual a sua visão sobre isso? Infelizmente, essa é a realidade ainda, tá? Então, por exemplo, muitas vezes esse paciente ele não vai chegar para o fonoaudiólogo. Por quê? Porque alguns profissionais que não têm essa visão e também não conhecem o trabalho, um trabalho sério de um fonoaudiólogo, o que ele faz? O paciente chega para o médico e fala, eu estou engasgando. Ah, então tá bom, você deixa toda a dieta. Graças a Deus, cada vez menos a gente vê isso, né? Nós temos a gente compõe muito bem com os geriatras, com os neuros, enfim. Então, assim, tá engasgando? Então deixa a dieta pastosa e espesso líquido. Todos os problemas estão resolvidos. E não é assim, né? Então ele vai perder força de mastigação, enfim, não preciso nem dizer. O espessar o líquido vai ajudar, não vai ter escape posterior precoce? Sim, porém ele deixa mais resíduo. E o idoso, pelo processo de senescência, tem uma tendência a ter resíduo em áreas, em recessos piriformes, em valéculas, né? Então você aumenta resíduo com o espessamento do líquido. Então não é simples assim, deixa pastoso, espessa líquido, tá tudo bem, né? Então a gente tem todas as questões de coluna cervical, os osteófitos, os sindesmófitos, os divertículos de Zenker, todas as faringoceles. Esses pacientes vão ter queixa com sólido. E o líquido fino ele toma super bem. Então não adianta você mandar deixar pastoso, o pastoso até vai facilitar, mas o líquido espessado não vai ajudar. Então mas tem isso mesmo. A gente sabe bem, né? Infelizmente a gente encontra. Aí quando ele tá um tempão com pastoso líquido espessado, já desandou, já perdeu função, aí ele vem pro fono. Né? Exato. Então, e a Érica está comentando que é isso, né? Acontece isso, só que o paciente, a família não quer que mude porque eles falam, foi o médico que falou.
você deu uma Sim, caidinha aí. sim. Voltou? Você escutou o que a Érica Voltou. falou? Né? Ela falou Não. exatamente, né? Acontece isso, né? A fono intervém, só que a família e o paciente acaba não querendo que mude, porque eles falam, foi o Ah, sim, médico porque que foi o falou. médico. Sim, exatamente. É. Exatamente. Lu, olha, tem mais perguntas, tal. Não, infelizmente a gente não consegue, né, atender a todos, porque o tempo realmente é curto. Boa. Mas eu gostaria, assim, imensamente de agradecer a presença de todos, agradecer o Cefac por essa oportunidade, né, desses encontros e dando sequência, então, daqui para frente com o Minuto Cefac. Quem quiser envie suas perguntas. E, Lu, eu gostaria que agora você, né, finalizasse, se você tem 5 minutinhos, 4 na realidade, falando um pouquinho, né, que vocês estão aí, você é um grupo, vocês Nosso estão projeto, organizando né? aí isso, fala um pouquinho do curso que vocês vão, Então, o Cefac vai ofertar para as pessoas. tá, pensando nessa demanda que a gente tem, né, desse trabalho pontual aí com o indivíduo idoso, com essa visão da gerontologia, a gente está montando um curso pelo Cefac de envelhecimento mesmo, a fonoaudiologia e envelhecimento, onde a gente vai abordar todos esses aspectos. As questões sensoriais e o impacto nas diversas funções. Vamos falar de voz no idoso, de audição, da questão da deglutição, da disfagia sarcopênica, da presbifagia, das outras causas de disfagia, né? E também fala muito desses conceitos em gerontologia, que são o conceito de autonomia, de independência, de qualidade de vida, critérios de fragilidade, porque o idoso frágil não é aquele magrinho, caquético, existem critérios definidos para dizer que ele é frágil, né? Ele tem que pontuar ali, tem as coisas muito bem delimitadas. Então, a ideia é trabalhar e pensar nas doenças mais impactantes nesta população, o impacto fonoaudiológico que tem em determinadas doenças e o que a gente pode fazer para trabalhar. E vamos falar das terapias. Por exemplo, eu tenho usado muito laser para olfato, pensando nessa questão do olfato, Aquele dia eu das perguntei papilas para você. gustativas. Então, assim, tem muitos recursos terapêuticos que a gente pode usar, que nos ajudam com os pacientes pouco responsivos. Então, temos um universo aí muito grande para a gente explorar nesse sentido. E aí, Legal. a ideia disso é que estejamos eu, Tereza, referência máxima, como eu falo sempre, Melissa Marques, Luciana Zanato, Juliana Benites, temos esse grupo, que é um privilégio conviver com essas minhas amigas, e a gente pensando em montar esse curso. Obrigada, Lu. Olha, vai ser um sucesso. Nós temos aqui 1 minuto para acabar. Esse curso com certeza vai bombar, então fiquem atentos no site do Cefac. Assim que sair esse curso, gente, reservem a vaga de vocês, tá? Que com certeza, antes de ele ser lançado, ele já é um sucesso, né? Então, Lu, mais uma vez, obrigada a todos. Tem muitas pessoas que participaram de várias lives. Ai, eu Eu não só vi tenho a ninguém, agradecer a gente. todos. Desculpa, obrigada, eu não vi Então, ninguém. várias pessoas. Então, tem um monte de gente. Eu não quero citar nomes, porque eu tenho medo, Isso, como para não você esquecer falou, de ninguém. outros ficarem magoados. Mas eu vi vocês aqui. Obrigada a todos. Gratidão. Gratidão à Lu, à doutora Obrigada, Luciane, gente. por essas explicações maravilhosas, por compartilhar seu conhecimento. Lu, muito Muito obrigada, viu? obrigada, Paula. Que Eu que Deus sempre agradeço. abençoe seu caminho aí para que você Amém. consiga levar todos esses seus conhecimentos, seu carinho, seu amor, porque você é uma pessoa que brilha, que emite luz por onde você passa, Obrigada. né? Então não Obrigada, é viu? só o profissional, não só o conhecimento, mas é o ser humano maravilhoso que você é. Muito É que eu sou obrigada. muito bem acompanhada. Diga com quem é das que lhes direi quem é. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Obrigada, Eu que gente. agradeço. Obrigada a todos que participaram, nossas queridas amigas aqui que estão participando, nossos queridos amigos. O Tiago, ele falou assim, eu entrei no finalzinho, mas deu tempo. Obrigada mesmo assim por ter Não deu tempo participado. não, Suleika Thiago. Não vem Camargo, com um essa, monte não. de gente. A Maísa, um monte. Eu não Ai, posso citar linda. nomes porque tem muita gente que participou aqui com a gente. Então, assim, muita gratidão mesmo a todos vocês, tá? Agradeço. Obrigada, Obrigada, Lu, mais uma gente. vez. E Sucesso agora para vamos nós e esperar. saúde. Isso. E aí Né? vamos esperar, então, assim, logo, logo já vai estar no site do Cefac o curso. E aí vai, assim, corre lá